Olá a todos, eu sou a Amanda Miranda dos Santos. A orientadora deste trabalho é a médica nefrologista Irina Antunes e o tema é glomerulopatia colapsante em pacientes com Covid-19. Em 2019, surgiu em Wuhan, na China, o novo coronavírus SARS-CoV-2, responsável pela pandemia que estamos vivendo atualmente. Apesar dos pulmões serem o principal alvo da doença, o comprometimento renal é muito frequente, pois o vírus é capaz de causar a glomerulopatia colapsante em pacientes com Covid-19, por mecanismos diretos ou indiretos. A glomerulopatia colapsante é uma distinta e agressiva variante histológica da glomerulosclerose segmentar e focal, caracterizada pelo colapso do tufo glomerular com hipertrofia e hiperplasia dos podócitos sobreadjacentes. Um dos mecanismos indiretos é a presença do genótipo de alto risco, a polipoproteína L1. Como esse genótipo altera a biologia, a morfologia e a função dos podócitos, não é totalmente compreendido. No entanto, a sua expressão é regulada positivamente por infecções virais, devido à produção de interferon pelo organismo do próprio hospedeiro. Outro mecanismo indireto é a tempestade de citocinas, muito comum em pacientes com Covid-19, e ela aumenta a quantidade de citocinas pró-inflamatórias no sangue. A glomerulopatia colapsante, ela pode ser primária ou pode estar associada a agentes infecciosos, como por exemplo o HIV. O HIV tem a capacidade de infectar diretamente as células do parênquima renal, e o mesmo pode ser o caso do SARS-CoV-2, através de uma ligação com a enzima conversora de angiotensina 2, um receptor para o vírus. Dessa forma, esse seria um mecanismo direto para o vírus causar a glomerulopatia colapsante em pacientes com Covid-19. Os objetivos deste trabalho são compartilhar dados recentes sobre a ação do SARS-CoV-2 nos rins em pacientes com Covid-19 e sintetizar conhecimentos sobre os potenciais mecanismos utilizados pelo vírus para causar a glomerulopatia colapsante. Para a execução deste trabalho, foram selecionados em bases de dados como PubMed um total de 15 artigos sobre o tema glomerulopatia colapsante em pacientes com Covid-19, os quais foram separados em 3 grupos: relato de caso, glomerulopatia colapsante associada ao Covid-19 e injúria renal aguda com glomerulopatia colapsante em pacientes com Covid-19. Dos 15 artigos selecionados, apenas 6 foram utilizados para a confecção do trabalho, pois o conteúdo abordado neles foi considerado mais relevante para o tema escolhido. Então, desses 6 utilizados, 3 eram relatos de caso e 3 tinham como foco a glomerulopatia colapsante associada ao Covid-19. A partir do estudo realizado para a execução deste trabalho, foi verificado que não há um consenso entre a comunidade científica em relação à infecção renal direta por SARS-CoV-2, pois, de um lado, temos Kisling e colaboradores e Su e colaboradores afirmando que encontraram evidências de uma infecção viral, uma infecção renal direta pelo vírus, pois eles encontraram partículas virais no citoplasma de podócitos. No entanto, os demais estudos não encontraram as mesmas evidências, atribuindo assim a glomerulopatia colapsante à tempestade de citocinas, pois a infecção viral inicia a ativação sistêmica de citocinas e cascata imune. Para refutar a hipótese de uma infecção direta pelo vírus, um grupo de cientistas afirmou que, na verdade, as partículas encontradas no citoplasma de podócitos eram, na verdade, vesículas revestidas por clatrina, organelas celulares normais envolvidas no transporte celular. Isso porque as organelas, as partículas encontradas, elas são bem menores do que as partículas do coronavírus. Elas medem cerca de 60 nanômetros, enquanto o coronavírus mede de 80 a 140 nanômetros. Além disso, as espículas dessas partículas encontradas estavam em contato com o citosol, quando as projeções do coronavírus estão voltadas para o espaço extracelular, entre as células ou para os vacúolos presentes nas células. Ou seja, não temos ainda como confirmar se realmente ocorre uma infecção direta pelo SARS-CoV-2. Na imagem, podemos verificar
partículas de coronavírus dentro de vacúolos presentes nas células. Essas partículas são revestidas por uma densa camada de membrana. É importante ressaltar que de 3 casos relatados, 2 possuíam o genótipo de risco à polipoproteína L1, e ambos eram de ascendência africana. Isso é importante porque a maioria dos casos reportados sobre glomerulopatia colapsante com Covid-19, a maioria eram indivíduos de ascendência africana. O motivo ainda não se sabe ao certo, no entanto, atribui-se ao fato do genótipo de alto risco, a polipoproteína L1, ser mais frequente em indivíduos desse grupo. Além disso, os pacientes com esse genótipo apresentaram uma rápida piora da função renal, com glomerulopatia colapsante, e em nenhum deles foram encontradas evidências de uma infecção renal viral direta. Para compreendermos melhor como ocorre o dano renal, precisamos entender o caminho percorrido pelo SARS-CoV-2 até alcançar os rins. Primeiro, eles alcançam as arteríolas e capilares glomerulares. Depois, infectam as células endoteliais glomerulares. Em seguida, os podócitos são infectados e o vírus alcança o fluido tubular. E aí, finalmente, ocorre a ligação com os receptores. O principal receptor até agora é a enzima conversora de angiotensina 2, presente nos túbulos proximais renais, nos túbulos renais proximais. No entanto, outros receptores estão sendo estudados, como é o caso do TMPRSS e o CD147. Em um estudo realizado para comparar grupos ocidentais de grupos asiáticos, foi verificado que a enzima conversora de angiotensina 2 está muito mais presente em grupos ocidentais. Então, esse grupo é mais suscetível a danos renais quando infectado pelo SARS-CoV-2. Em relação à virulência do vírus, o impacto direto do vírus nos túbulos renais irá refletir o dano renal. E o dano renal em relação causado pela tempestade de citocinas ainda é pouco compreendido, é muito vago. O que se sabe até agora é que a tempestade de citocinas ela causa a apoptose e a necrose das células T. Por fim, o SARS-CoV, então, é um vírus cuja patogenicidade ainda é pouco conhecida. Dessa forma, a ação viral no rim pode ser tanto direta, como indicam os achados microscópicos, quanto indireta devido à tempestade de citocinas e o genótipo de alto risco, a polipoproteína L1. Apesar de recente, a descoberta ela pode ter implicações importantíssimas na saúde pública, uma vez que a glomerulopatia colapsante pode resultar em doença renal em estágio final. O envolvimento renal provoca aumento da mortalidade e tal comprometimento é prevalente em grupos de indivíduos com o gene de risco, a polipoproteína L1, como é o caso dos indivíduos de ascendência africana. Nesse slide, vocês encontram todas as referências utilizadas para a confecção do trabalho. Muito obrigada pela atenção e até mais!